Olá, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma aula, disciplina matemática, assuntos número misto, transformação de frações em números mistos e vice-versa. Gente, a palavra misto lembra o que para vocês? Misto, misturar, tem tudo a ver. Número misto, gente, é uma mistura, é uma junção de um número inteiro. Mas o que seria esse número inteiro? Por exemplo, gente, os números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que nós já estudamos, mais o número fracionário. Então, é a junção de um número inteiro, de um número natural, com um número fracionário, tá certo? Então, vamos entender melhor. Bem, Ana, Isabela e Iaci compraram juntas 4 chocolates iguais, como vocês estão vendo aí. Veja como as meninas dividiram esses 4 chocolates igualmente entre elas. Olha só, gente, tem 4 chocolates e são 3 garotas. Inicialmente, cada uma ficou com um chocolate inteiro, certo? Mas eram 4, então tem mais um. Vamos ver o que é que elas fizeram com esse outro chocolate que sobrou. Depois, o 4º chocolate foi dividido em 3 partes iguais e cada uma delas ficou com uma dessas partes. Olha aí, gente, na mesinha tá bem claro. Uma barra inteira para cada uma e um pedacinho para cada um, que juntando os 3 pedacinhos dá uma barra inteira. Então, cada uma ficou com um chocolate inteiro mais 1/3 do outro chocolate. Por quê? Porque o outro chocolate foi dividido em 3 partes iguais. Então, representamos a quantidade de chocolate com que cada menina ficou por 1, que é um chocolate inteiro, olha aí, representando a barrinha completa, e 1/3 do chocolate, porque ele foi dividido em 3 partes e cada uma ficou com um pedacinho, com um cubinho. Então, o número 1/3, 1 inteiro e 1/3 é denominado número misto, porque é formado por um número natural, que é o 1, e uma fração, 1/3. E lemos assim, gente, 1 inteiro e 1/3. Então, vocês vão ler sempre esse número natural, certo? Com a palavra inteiro, 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros, de acordo com o que for. E em seguida, você lê a fração. Então, aí é 1 inteiro e 1/3, certo? Olha só, gente, nós podemos representar essas figuras de 2 maneiras diferentes. Através de um número misto e também através de uma fração imprópria. Vamos só lembrar, gente, fração imprópria é aquela em que o numerador é maior que o denominador, ou seja, representa uma quantidade maior que o inteiro. Para tu representar uma fração imprópria, tu tem que usar mais que uma figura inteira, 2 ou 3 ou 4, não é assim que nós estudamos? Então, vamos ver como é a representação, por exemplo, dessas gravuras. Olha só, primeiro vamos utilizar uma fração imprópria. Crianças, observem que nós temos 2 figuras, cada uma está dividida em quantas partes? 4. Pois bem, gente, o denominador é a parte de baixo, é o termo que fica embaixo. Ele indica em quantas partes a figura foi dividida. Gente, a gente não soma denominadores, não. A gente pega a quantidade de uma figura, a divisão de cada figura. Então, cada figura está dividida em 4 partes. É o denominador. Agora, o numerador é o que está sendo considerado. No caso aí, gente, é tudo que tiver pintado das 2 figuras. Então, uma figura inteira pintada, 4 partes, mais uma parte
partezinha da outra figura. Então, 5 são 5 partes pintadas, tá certo? 5 quartos. Por isso que a gente diz que é uma fração imprópria. A gente tem que utilizar mais que uma figura para representar os 5 quartos. Tem gente que erra porque, às vezes, quando vai montar o denominador, soma 4 mais 4, 8. Não, gente. A gente não vai somar, tá certo? Quantidades de partes divididas, não. A gente vai pegar a divisão de cada figura, apenas de uma figura. Então, não esqueçam disso, tá? Então, 5 quartos. E em forma de número misto? Ora, gente, eu tenho uma figura inteira pintada, que seria 4 quartos. 4 quartos é 4 dividido por 4, que é 1. É um número misto, não é assim? Que, na verdade, é uma fração que é aparente. Na verdade, aparenta ser uma fração, mas está representando um número, né? Um número natural, um número inteiro. Então, aí nós temos uma figura inteira pintada, mais um quarto de outra figura. Então, nós temos um número misto, um inteiro e um quarto, certo? Então, se liguem, gente, porque eu posso pedir para vocês escreverem tanto em forma de fração imprópria, quanto em forma de número misto, tá certo? Mas olha como é fácil, não tem dificuldade. Bom, outra coisa importante é a transformação de frações em números mistos e vice-versa, ou seja, de número misto para fração imprópria. Então, vamos ver o que é que a gente tem que fazer. Para transformar uma fração maior que o inteiro, ou seja, uma fração imprópria, em número misto, dividimos, olha como é fácil, o numerador pelo denominador. O quociente, quer dizer, o resultado dessa divisão, indicará a parte inteira do número misto, aquela que fica do lado, e o resto, porque vai sobrar resto, será o numerador da parte fracionária que conserva o denominador primitivo, porque o denominador vai continuar sendo o mesmo. Então, vamos ver os exemplos? Vamos transformar em número misto a fração imprópria 16 quintos. Olha só. Então, vamos dividir. 16 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5 é 15. 16 menos 15, 1. Aqui, gente, nós temos o exemplo de uma divisão simplificada, direta, em que você vai colocando só os restos, tá certo? Então, 16 dividido por 5 é 3. 3 vezes 5, 15. Aí, 16 menos 15, 1. Sobrou 1. Então, olha só. A continha deu 3. 3 vai ser a parte inteira. Então, o quociente é a parte inteira. O que sobrou, o resto, vai ser o numerador da fração que eu vou montar. E o denominador, gente, é o divisor, ou seja, continua sendo o mesmo denominador. No caso aí é o 5. Então, 3 inteiros e 1 quinto. Pronto, montamos um número misto, tá certo? Então, não esqueçam, você divide o quociente, o resultado da continha é a parte inteira, o que sobra é o numerador e o denominador continua sendo o mesmo. Outro exemplo, 25 sétimos. Vamos dividir. 25 dividido por 7, gente, é 3. 3 vezes 7, 21. 25 menos 21, 4. Sobra 4. Então, olha só. O quociente deu quanto? 3. É a parte inteira. Sobrou quanto? 4. É o numerador, certo? E o denominador é o mesmo, continua sendo 7. Então, 3 inteiros e 4 sétimos. Ok, gente? Vamos agora, o contrário, vamos fazer a conversão, a transformação de um número misto em fração imprópria. Olha só, crianças, no livro de vocês, traz uma maneira de transformar fração imprópria em número misto em fração imprópria através de adição de frações. Mas como a gente vai estudar adição de frações? Só mais à frente
A tia Maísa trouxe aqui para vocês uma maneira também bem simples de fazer essa transformação sem envolver adição de frações, tá certo? Inclusive, eu até quero que vocês copiem, tá certo? Esse exemplo lá no livrinho. Na hora que vocês forem responder, vocês vão copiar esse exemplo, tá certo? Um desses exemplos, que é a maneira prática para transformar o número misto em fração imprópria. Não tem complicação. Vamos acompanhar aqui. Vamos transformar o número misto 3 inteiros e 1/7 em fração imprópria. Bem, podemos utilizar uma multiplicação seguida de uma adição para efetuar essa transformação. Veja, olha só, gente, nós temos aí 3 inteiros e 1/7. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos montar tipo uma expressão numérica. Você vai pegar a parte inteira, que é o 3, vai multiplicar pelo denominador, que é o 7, e em seguida somar com o numerador, que é o 1. E o denominador será o mesmo, vai continuar sendo esse 7. Então, olha só, 3 vezes 7 mais 1 sobre 7. Porque o denominador, como tem aí na tela, é o mesmo. Então, 3 vezes 7, 21, mais 1, 22 sétimos. Tia Maísa, é só isso? Só, criança, somente isso. Pega a parte inteira, multiplica pelo denominador e soma com o numerador, conservando o mesmo denominador. Então, é 3 vezes 7 mais 1 sobre 7, que é igual a 22 sétimos. Ok? Vamos ver outro exemplo? 3 inteiros e 1/6. Olha só. Pega a parte inteira, que é o 3, multiplica pelo denominador, que é 6, e em seguida adiciona a 1, que é o numerador, sobre 6, porque a gente conserva o mesmo denominador. Então, 3 vezes 6, 18, mais 1, 19 sextos. Ó, não esqueça, você monta tipo a expressão numérica, você deixa montado do jeito que tem aí nos exemplos, tá certo? Para quê? Para que você não esqueça nenhum detalhe. Então, a parte inteira vezes o denominador, adicionado com o numerador, conservando o mesmo denominador. E é só isso, não é simples? Muito bem. Então, gente, resumindo as informações que nós vimos sobre número misto. Bem, número misto, ele é aquele formado por uma parte inteira mais uma parte fracionária. Então, olha, vamos ver esse exemplo aí. Nós temos 3 gravuras. Eu posso representar em forma de uma fração imprópria ou de um número misto. Então, cada figura está dividida em quantas partes? 2 é o denominador. E quantas foram pintadas ao todo? 5. Então, eu posso representar essas figuras através da fração 5 meios. Ou então, a gente vai usar um número misto. Gente, quantas figuras inteiras estão pintadas? 2. Ó, cada figura é 2 meios, 2 sobre 2. 2 dividido por 2 não é 1? Então, 1 mais 1, 2. 2 figuras inteiras. E mais 1 meio da outra figura. Então, 2 inteiros e 1 meio. Tá certo? Também estudamos a transformação de uma fração imprópria em um número misto. A gente viu que a gente vai fazer uma divisão. Então, olha, vamos dividir o numerador pelo denominador. 7 dividido por 4 é 1. 1 vezes 4 é 4. 7 menos 4, 3. Então, veja bem, crianças, o quociente é 1, é a parte inteira. O resto é 3, é o numerador. E o denominador continua sendo o mesmo, é o 4. No caso aí, é o divisor. Então, 1 inteiro e 3 quartos, certo? E o contrário, transformar número misto em fração imprópria. A gente vai usar uma regrinha prática que não tem no nosso livro, mas que vocês vão copiar, tá certo? Para não esquecer. Então, olha só, a gente multiplica o 8, que é a parte inteira, pelo denominador 9. Então, 8 vezes 9 já foi colocado aí, ó, 72.
mais soma com o numerador 2 e conserva o mesmo denominador. Então, 72 mais 2 é 74 sobre 9. Então, não esqueça, é 8 vezes 9 mais 2 sobre 9, que dá 74 nonos. Tá certo, crianças? Bom, agora vocês vão responder as páginas 242, 243 e 265 até a questão 5. Por que só até a questão 5? Porque a questão 6, gente, trabalha com adição de frações. E como nós não vamos trabalhar nesse momento a adição de frações, a gente só vai responder essa questão mais à frente. Não se preocupem que a tia Maísa não vai esquecer de responder com vocês essa questão, tá bom? Do nosso livrinho de matemática. Então, a tia vai pedir nesse momento que vocês pausem o vídeo. Contem aí 20 minutos, gente, pode marcar 20 minutos de relógio, tá certo? Como se fosse na nossa sala de aula. Ó, pessoal, não tem historinha de responder depois, não. É agora, gente. Por quê? Porque depois vocês vão voltar aqui no vídeo e a gente já vai fazer a correção, tá certo? Você só vai poder tirar suas dúvidas se você tentar responder. Então, vamos lá? Pausa o vídeo e vão responder. Fica aguardando vocês. Tchau, tchau. E aí, gente, fizeram? Responderam tudo direitinho? Pois vamos fazer a correção. Hoje nós trabalhamos número misto, né? E transformação de frações em números mistos e vice-versa. Então, são as páginas 242, 243 e 265. Deu um salto, né, gente? Até a questão 5. Tudo muito fácil, não é? Então, vamos conferir. Bem, página 242. Primeira questão. Escreva os números mistos que representam a parte colorida das ilustrações a seguir. Vamos lembrar, o número misto ele é formado por uma parte inteira mais uma parte fracionária. Então, na letra A, nós temos duas figuras. Quantas estão pintadas inteiras? Uma apenas. Então, um inteiro. Um inteiro quer dizer uma figura inteira pintada. E aí a gente monta a fração da figura que não está pintada inteira. 1/4. Então, 1 inteiro e 1/4. A parte inteira, gente, ela fica mais ou menos no meio da fração que você vai montar, tá certo? Então, 1 inteiro e 1/4. B. Nós temos duas figuras também. Uma está pintada inteira e a outra 2/3. Então, 1 inteiro e 2/3. C, nós temos 3 figuras, tá certo? Observem que elas estão divididas em partes iguais, em 9 partes cada uma. Então, nós temos quantas figuras pintadas inteiras? 2. Então, 2 inteiros. E a fração da terceira? 4 nonos. Então, 2 inteiros e 4 nonos. Tá certo? Segunda questão, página 243. Escreva por extenso os seguintes números mistos. A. 7 inteiros e 3/4. Gente, não existe vírgula na hora de escrever por extenso o número misto, tá? Vocês vão usar o I, a conjunção I. Então, 7 inteiros e 3/4. B. 10 inteiros e 5/7, ok? Terceiro, a receita de torta que Sueli está fazendo indica que é preciso colocar 3 xícaras inteiras de farinha de trigo e mais 1/4, quer dizer, 3 inteiros e 1/4, né, gente, de xícaras de farinha de trigo. Olha o número misto entrando em receitas, é só o que acontece. Só que ela se enganou e colocou 4 xícaras. Ela colocou farinha de trigo a mais ou a menos? E quanto? Gente, preste atenção. O número misto ele é formado por uma parte inteira e uma parte fracionária.
Então, nós temos 3 inteiros e 1/4. É como se cada copo fosse dividido, cada xícara fosse dividida em 4 partes. Então, eu já sei que eu vou ter 3 xícaras inteiras pintadas, vamos dizer assim, né? Se fosse em forma de desenho. Então, eu vou ter que usar 3 xícaras inteiras, tá certo? De farinha de trigo e mais 1/4 de 1/4 xícara, gente. Essa xícara vai estar dividida em 4 partes e eu vou pegar só uma parte. Então, gente, diz que ela usou 4 xícaras, então ela usou xícaras a mais. E quantas a mais? Se ela usou uma inteira e era só uma parte daquela xícara, então ela usou 3/4 da xícara, de xícara a mais. Tá entendendo? Por quê? Porque 1/4 com 3/4 dá 4/4, ou seja, a xícara completa. Então, gente, Sueli colocou farinha de trigo a mais. 3/4 de xícara. Era para ela ter usado só 1/4. E ela usou, foi a xícara toda, porque ela usou 4 xícaras, então ela usou 3/4 de xícara a mais. Tá certo? Agora, página 265, a parte de transformação. Primeira questão. Transforme os seguintes números mistos em frações maiores que um inteiro, ou seja, em frações impróprias. Lembra que nós vamos usar a regrinha que não tem no nosso livro, tá certo? Que a tia até pediu para vocês copiarem, que é na página 264. Você pode copiar lá, viu? A página anterior. E por quê? Porque a gente, no momento, não vai trabalhar com a adição de frações. Além do que, gente, esse processo é rápido e prático. A gente vai montar uma expressão numérica. Então, olha, na letra A nós temos 2 inteiros e 1/3. Então, vocês vão pegar 2, parte inteira, vezes o 3, que é o denominador, e somar com 1, que é o numerador, conservando o denominador, que é 3. Então, 2 vezes 3 mais 1 sobre 3. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 7/3. B, 3 vezes 8 mais 5 sobre 8. Então, 3 vezes 8, 24. Mais 5, 29. 29/8. E a letra C? A gente pega a parte inteira, que é o 10, vezes o denominador, que é o 7, mais o numerador, que é 3, e conserva o denominador, que é 7. Então, 10 vezes 7 mais 3 sobre 7. 10 vezes 7, 70. Mais 3, 73 sétimos. Ok? Não é fácil? Muito bem. Segundo, transforme em números mistos as frações maiores que o inteiro. Ou seja, nós vamos transformar agora a fração imprópria em número misto. Para isso, a gente vai usar a regrinha da divisão, que tem no nosso livro aí, né? Mostrando o exemplo. Então, vamos dividir o numerador pelo denominador. A tia fez aí a divisão simplesinha, tá? Prática, mas para vocês acompanharem. Ó, 7 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2, 6. 7 menos 6, 1. O que está entre parênteses é o resto. Então, gente, o resultado da continha é a parte inteira, que é 3. O que sobrou 1 é o numerador. E o denominador conserva, é o próprio 2, que é o divisor da continha. Então, 3 inteiros e 1 meio. B, 9/4. 9 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Também sobrou 1. Então, montando 2 inteiros, que é o resultado da continha, e 1/4. Tá certo? C, 11/3. Vamos dividir. 11 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. 11 menos 9, 2. Então, a continha não deu 3 inteiros? É a parte inteira. Sobrou o quê? 2. É o numerador. E o denominador continua sendo 3. Então, 3 inteiros e 2/3.
Letra D, 123 dividido por 8. Gente, olha só, 12 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. 12 menos 8, sobra 4. Aí desce o 3. 43 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. 43 menos 40, 3. Restou 3. Então, a continha não deu 15? 15 inteiros e 3 oitavos. 3 é o resto da continha, tá certo? Terceira questão, represente graficamente, quer dizer, em forma de desenhos, as frações maiores que o inteiro. Letra A, 9 sétimos. Olha, gente, muita gente erra porque acha que tem que procurar ou o numerador ou o denominador que for maior para ser a divisão da figura. Errado, gente. Quem vai me dizer em quantas partes a figura está dividida sempre é o denominador, é a parte de baixo. Por exemplo, 9 sétimos. Eu vou fazer uma figura dividida em 7 partes. Mas, tia Maísa, a gente tem que pintar 9. Então, crianças, eu vou ter que fazer outra figura separada de 7 partes e pintar mais 2 para completar um 9. Olha aí, eu fiz uma figura de 7 e pintei a 7. Fiz outra figura de 7 e pintei 2 partes. Porque 7 mais 2, 9. 9 sétimos. Entendido? E figuras separadas. Que se tu põe na mesma figura, parece que a figura vai ter o quê? 14 partes. Tá certo? Então, tem que ser separadas. B, 12 quartos. Olha, minha figura vai ter 4 partes. Eu fiz aí. Mas eu tenho que pintar 12. Então, eu faço mais outra figura de 4 e pinto. 4 mais 4, 8. Opa, mas são 12. Então, mais uma figura de 4. Agora sim, 12 quartos, gente, é igual a 3. 3 figuras inteiras pintadas. É uma fração aparente, né? C, 13 quintos. Ó, minha figura vai ter 5 partes. Vou fazer 5 partes e vou pintar. Mas são 13 partes pintadas. Então, eu faço mais uma de 5 e pinto. Dá 10. Mas são 13. Aí, eu faço mais outra de 5 e pinto 3. 5 mais 5 mais 3, 13. 13 quintos. É uma fração imprópria, assim como a letra A também. Tá certo? E não esqueça, quando for fazer a divisão das figuras, em partes iguais, porque senão não é fração. Quarto, responda. 18 meses representam que fração do ano? Gente, um ano é dividido em quantos meses? 12. Então, 12 é o meu denominador. Mas eu estou querendo considerar quantos meses? 18. Então, 18, 12 avos. Exatamente assim. B, 48 horas representam que fração do dia? Crianças, nós já estudamos isso. Um dia tem quantas horas? 24 horas. É o meu denominador. Mas eu estou considerando quantas horas? 48. Então, 48, 24 avos. 48 dividido por 24 é igual a 2. Tá certo? É a mesma coisa de 2 horas. Ok? Aliás, de 2 dias, né? 48 dividido por 24 é igual a 2, é uma fração aparente, né? Porque um dia tem 24 horas, 48, 24 avos, é como se fossem 2 dias. Quinta e última questão. Represente graficamente os números mistos a seguir. Olha só, gente, 3 inteiros e 1 meio. Eu já sei que minha figura, cada figura que eu for desenhar, vai ter 2 partes, porque eu olho para o denominador. Então, eu vou ter 3 figuras inteiras de 2 partes pintadas inteiras. Então, eu faço 3 figuras de 2 partes, né? Cada uma, claro, e pinto inteiras. E mais uma figura de 2 partes, onde eu vou representar essa fração 1 meio. Então, eu pinto só uma partezinha, 1 meio. Então, ó, 3 figuras inteiras pintadas e 1 meio, e mais uma para representar a fração 1 meio, ok? B, 1 inteiro e 2 quintos. Essa tá fácil. Minha figura vai ter 5 partes,
Eu vou pintar uma figura inteira de 5 partes. Tá aí pintada. E vou representar mais uma figura, fazer a representação para 2/5. Então, divido em 5 partes e pinto 2/5. Ok, gente? Bom, esse foi o nosso assunto de hoje, né? Os nossos assuntos, porque foram números mistos, e mais o processo de transformação. Então, por favor, estudem, tenham atenção nos deveres de casa, tá certo? Procurem tirar as dúvidas durante as lives, né? A tia Maísa, a tia Hortência, a tia Ivonete vai estar à disposição de vocês exatamente para tentar ajudá-los, né? A sanar, acabar com as dúvidas que possam surgir. Tá bom, gente? Então, um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!